As decisões que tomamos, o jeito que levamos a vida, a forma como vemos as situações e a nossa vida, elas estão estabelecidas pelos nossos padrões de raciocínio e pensamento, pela direção que nós tomamos a nossa vida através da nossa forma de pensar. E nós estamos vivendo exatamente nesses momentos uma batalha. Batalha. A pandemia é considerada como uma guerra. O professor, o médico, neurocientista, Dr. Miguel Nicoleles, uma referência mundial na sua especialidade, um homem que ganhou vários prêmios, mas também uma pessoa simples no seu modo de ser, de falar. Ele nos disse nesses dias que nós estamos enfrentando uma guerra, que a pandemia pode ser comparada a uma guerra, que atravessa as nossas fronteiras aéreas, marítimas, e que penetra no nosso território e que se estende dentro dos nossos territórios. Nós vemos isso. Aqui, a pandemia do coronavírus, ela se iniciou através de uma pessoa aqui em São Paulo, pelo que temos conhecimento, não é? E se alastrou. Ela saiu apenas do nosso território, da nossa região aqui, da nossa cidade de São Paulo, do nosso estado. Ela se alastrou nos vários lugares do nosso país. Ela trouxe sérias consequências para a nossa região nordeste do país. E nós vemos que isso verdadeiramente pode ser comparado com uma guerra. Estamos vivendo situações semelhantes a uma guerra. Mas eu gostaria de enfatizar também que não enfrentamos apenas a guerra da pandemia, mas enfrentamos guerras e batalhas ideológicas, guerras e batalhas de forma de pensar, guerras e batalhas de linhas de raciocínios, de ações tomadas por determinada direção, pela forma como vemos tanto a situação, como pela forma também de ver a vida, ver a sociedade, ver as questões. Pensando nisso, me veio à mente aquele texto que o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, nos versículos 1 a 5, Paulo diz o seguinte para aquela igreja de Coríntios, que estava pensando com as categorias de pensamento incorretas. Vejamos o que Paulo diz. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Vejam só, as palavras que Paulo traz aqui, elas nos dão a ideia de um enfrentamento de uma guerra, de uma batalha.
E Paulo diz para aqueles irmãos na igreja de Corintos que ele não queria lidar com eles na situação em que eles estavam enfrentando com as mesmas categorias que as pessoas lidam com relação a pensamentos e atitudes. Ele diz assim: embora nós vivamos esse padrão de vida humano, as questões do jeito de viver da sociedade, dos homens, nós não nos utilizamos dessas argumentações. Ele diz: a forma como combatemos sistemas e pensamentos e atitudes erradas, elas são enfrentadas pela palavra de Deus, pelas armas, ou seja, pela palavra que traz para destruir estas coisas. Vejamos, vamos por parte naquilo que Paulo está falando. Primeiramente, a igreja via o apóstolo Paulo de maneira fraca. Eles falavam que o apóstolo Paulo, quando ele estava presente na igreja, ele era uma pessoa fraca, uma pessoa sem força, até espiritual. Atribuíam ao apóstolo Paulo assim uma falta de poder espiritual, uma fraqueza de temperamentos, talvez, ou de procedimentos, não é? E eles dizem que quando Paulo estava longe, através das cartas que ele enviava àquela igreja, Paulo era ousado, Paulo era forte, Paulo trazia palavras duras. Paulo, então, a distância era um, presente era outro. Então, eles estavam duvidando do apóstolo Paulo, de que ele era uma pessoa, digamos assim, com duas caras. Quando presente ele era de um tipo, quando ausente era de outro tipo. E aquela igreja estava sendo muito influenciada por algumas pessoas que tinham chegado lá trazendo uma mensagem de poder, de ações de manifestações de poder. E eles estavam influenciando aquela igreja a pensar e a ver dessa forma. E o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: eu, pela mansidão e bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas ousado quando ausente. Eu rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que eu usei fazer para com alguns que acham que procedemos de acordo com os padrões humanos, com as categorias humanas. Interessante. Eles faziam uma inversão. Eles consideravam uma virtude fraqueza. E eles consideravam uma atitude errada como virtude. Por exemplo, eles consideravam a humildade como uma fraqueza da pessoa. O padrão de mansidão, de serenidade, eles viam como era uma pessoa que não tinha força própria, não tinha opinião própria, não tinha atitudes ousadas de enfrentamento. E eles atribuíam ao poder, à força, virtude. É exatamente o que nós vemos na nossa sociedade. Quando que quem de nós, perdão, já não ouviu falar que uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa mansa, é uma pessoa fraca, é uma pessoa sem atitudes, é uma pessoa sem ambição na vida. Já a sociedade considera aqueles que se utilizam da força como pessoas valorosas, de virtude. Eles atribuem poder e força,
eles atribuem valor. É certo que nós não podemos aqui dizer que há situações de fraqueza, de falta de enfrentamento de situações da vida. É certo que em determinadas situações nós temos que enfrentar e tomar decisões firmes, posturas vigorosas, mas, via de regra, as pessoas invertem e dizem que uma pessoa simples, uma pessoa serena, uma pessoa tranquila, humilde, é uma pessoa fraca, é uma pessoa sem valor. E já há pessoas que admiram aqueles que tomam atitudes de força, de poder, até de intimidação. Alguns se admiram disso. Nós estamos vivenciando essas situações no nosso dia a dia. E aí o apóstolo Paulo ele diz: olha, embora nós vivemos nessa nossa sociedade, nesse sistema, nessa filosofia de pensamento, nós não lutamos de acordo com esses padrões. E aí ele diz que as armas elas lutam contra que situações? Ele diz as armas que nós nos utilizamos para enfrentar esse modo de pensar, essa visão social, ele diz, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então Paulo diz que a palavra de Deus, ela é poderosa para quebrar barreiras, como já abordamos no último domingo, de que Jesus quebrou todas as barreiras humanas existentes. A barreira do preconceito, a barreira das diferenças sociais, a barreira da religiosidade. Ele quebrou todas as barreiras. Outra, a barreira dos relacionamentos, a barreira, podemos dizer, sexista, homofóbica, a mulher era vista de um jeito. Nós vimos tudo isso naquela fala, naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. E nós vimos que Jesus, através da sua morte, do seu sacrifício na cruz, ele quebrou todas as barreiras existentes entre os homens, entre a humanidade, tornando duas formas de pensar, dois jeitos de ser, numa só coletividade, num só ser humano restaurado, numa única sociedade restaurada. O que é isso? Muitos veem essa questão de que o Evangelho, que a Bíblia, meio que faz uma lavagem cerebral nas pessoas. Pelo contrário, a Bíblia faz uma lavagem, sim, de toda imundície e sujeira existentes no pensamento das pessoas. A Bíblia, ela faz uma lavagem em toda a falsidade e padrões errados de viver, em todas as maquinações humanas, sim. A Bíblia revela, a Bíblia expõe, ela mostra, como Jesus falou, que os homens não querem vir para a luz porque as suas obras são más. Eles não querem trazer a sua vida às claras. Eles preferem viver encobertos, escondidos, para que não vejam as suas maquinações e as suas maldades. A Bíblia revela mais do que encobre. Ela expõe as situações do coração humano. A Bíblia, então, ela é poderosa para derrubar fortalezas intransponíveis que os homens criam.
fortalezas ideológicas, fortalezas culturais, fortalezas de barreiras, de relacionamentos, padrões como xenofobia, pessoas que exaltam, que se orgulham do seu patriotismo e diminuem, desprezam outros povos por considerarem povos inferiores, raças inferiores. Nós vivemos isso dentro do nosso próprio país. Regiões que se consideram superiores a outras regiões, regiões superiores, regiões inferiores. Nós nos dividimos nos nossos pensamentos equivocados religiosos. E aí, existe aquela famosa frase de Karl Marx que diz que a religião é o ópio do povo. Realmente, Jesus mostrou que a religiosidade, que o legalismo, que o padrão religioso massacrante realmente é como um ópio. Mas aí Jesus disse: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, no Evangelho, expõe toda forma de soberba de pensamento. Jesus, ele transpõe e derruba todas as barreiras que os homens criam para si. Jesus, ele expõe e revela toda a soberba e toda a arrogância da humanidade, do coração humano. Jesus expõe todos os falsos argumentos e falsos raciocínios. E o apóstolo Paulo diz exatamente isso. É dessa forma, é com este evangelho de Jesus Cristo que eu quero combater toda esta forma errada de pensar. Paulo diz lá em Romanos: não vos conformeis com este mundo, com esse sistema, não tomem como molde os padrões errados da forma de pensar do mundo, mas deixem-se ser transformados por Cristo, para que vocês possam experimentar a boa vontade de Deus, para que vocês possam enxergar a Deus revelado da forma correta que ele se revela na palavra, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus e qual é o agradável e verdadeiro padrão de vida que ele deseja para toda a humanidade, para que vocês possam desfrutar da verdadeira vontade de Deus contra todas as vontades humanas. É isso que a palavra de Deus nos ensina e é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. É interessante que a Bíblia vê a meditação não apenas como um esvaziamento, não apenas como um relaxamento mental e emocional, mas a Bíblia vê a meditação quando nós somos motivados na palavra, quando somos orientados a meditar. Bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor, porque a meditação nos leva ao exame, à reflexão interior, nos leva a estarmos abertos para as nossas verdadeiras motivações interiores. A palavra de Deus não nos fecha dentro de nós mesmos. Pelo contrário, ela nos abre para a realidade e para a verdade. A palavra de Deus não cria barreiras entre os homens. Pelo contrário, ela revela as barreiras e as maquinações humanas. Então, queridos, nós vivemos, queridos e queridas, nós vivemos uma batalha campal.
no campo dos pensamentos. E essa batalha que enfrentamos no campo dos pensamentos nos levam também a sentimentos errados. E nos leva também a padrões de comportamento errados. Queridos e queridas, nós estamos vendo nos nossos dias que não basta enfrentar apenas o vírus, o coronavírus. Estamos tendo realidades terríveis, sociais, estamos nos dividindo em ideologias. Até os cristãos, eles têm sido vistos não como isto que Paulo está falando, mas como pessoas radicais e intransigentes, com dificuldades de relacionamentos e pensamentos. O cristianismo não pode ser mais uma ideologia. Nós abraçamos a fé num Deus, não num sistema apenas de pensamento. Nós nos rendemos e cultuamos a Jesus Cristo como Senhor. E o que Paulo está dizendo é que a palavra de Deus leva os nossos pensamentos presos a Jesus Cristo. É um mal estarmos com os nossos pensamentos presos em Jesus? Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados dessa forma de viver e de pensar, e venham a mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Venham, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Então, há coisa melhor do que você ter o seu coração e o seu pensamento cativo em Cristo Jesus? Jesus disse: olha, vocês serão bem-aventurados se sofrerem nesses dias pelo meu jeito de pensar e de ver a vida, pelo meu governo para suas vidas. Sejam bem-aventurados, porque grande é o vosso galardão. Sim, nós, por seguirmos a Jesus Cristo, vamos enfrentar barreiras e oposições. Mas vale a pena, porque alguns creem que estas coisas todas, esses sistemas, essa degeneração, o preconceito e tudo mais devem ser combatidos pela violência, mas nós tivemos na história nomes, vidas preciosas que venceram essas barreiras justamente por enfrentá-las de forma não violenta. Assim como Jesus, que expôs toda a realidade humana na cruz e pagou o preço na cruz, e morreu por nós na cruz, e ressuscitou, e pode nos dar uma nova vida, e pode levar os nossos pensamentos cativos a Jesus Cristo. Queridos e queridas, permita que Jesus possa cravar as suas formas erradas de pensar na cruz e abrace a forma de ser e de ver o mundo, abrace a verdade que há em Cristo Jesus, abrace a verdade que é Cristo Jesus. Jesus foi um homem como o homem deve ser. E mais do que um homem, Jesus é Deus conosco. Que Deus nos abençoe a enfrentarmos essa batalha terrível dos nossos dias. Sujeite-se a Deus nesse momento em que você vive um período de recolhimento para ver os seus mecanismos errados interiores e deixe que Deus sonde o seu coração, trabalhe o seu interior. Submeta-se não só ao seu jeito de ver a vida,
mas procure ver a vida como Jesus via. Renda-se a Jesus Cristo. Com certeza, a sua forma de ver as pessoas será diferente. Ao invés de você criar barreiras e reservas, você vai se abrir para as pessoas. Sejam qual for a situação, a condição das pessoas, deixe que Jesus Cristo trate do seu coração. Leve os seus pensamentos cativos a Jesus. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos te agradecer por Jesus Cristo, que veio exatamente para nos mostrar e nos revelar a verdade. Nos revelar a verdade a teu respeito, ó Pai, que tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, mas o Senhor, através de Jesus, quer o resgate do relacionamento de toda a humanidade contigo. Ó Pai, nós queremos te agradecer porque Jesus manifestou essa verdade. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque Jesus revelou a verdade da nossa existência. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque Jesus revelou as mentiras expostas. Nós queremos te agradecer porque Jesus veio para restaurar o ser humano, para libertar aqueles que estão cativos e presos, para dar vista aos cegos, para curar pessoas, para libertar as pessoas do seu jugo opressor. Nós queremos te agradecer porque vemos isto na tua palavra, vemos esta revelação da tua verdade na palavra. E nós queremos te agradecer, porque também Jesus manifestou a verdade a respeito de quem ele é. Emmanuel, Deus conosco. Ó Pai, nós queremos submeter os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Cristo Jesus. Nós queremos ter mudança interior, para que também possa haver mudança exterior, mudança nas nossas atitudes. Revela os nossos pensamentos interiores. Revela até aquilo que é desagradável diante dos outros. Revela más intenções. Revela ações. Revela maldades encobertas e dissimuladas no nosso interior. Ó Pai, traz-nos presos a Cristo Jesus, ó Pai, para que presos em Cristo nós possamos enfrentar, desfrutar a verdadeira liberdade. Pai, essa é a oração que nós te fazemos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Vamos ter um momento precioso de louvor, trazido pelo nosso querido irmão Osiel. Deus abençoe, queridos e queridas. Permitam que nessa semana Jesus Cristo possa direcionar os pensamentos, os sentimentos e as atitudes de vocês. Não só nessa semana, mas em toda a sua vida. Amém.